Olá, esse é o Expresso do Gato Preto, seu expresso filosófico. E eu sou o ciclista, psiquiatra aqui do CAPS. Dessa vez a partida, ou a chegada, você decide, foi o episódio sobre transtorno de personalidade borderline. Em especial, a discussão sobre lidar com nossas próprias contradições. Aqui no Expresso, o Nuvem escolhe um texto e a gente conversa um pouco sobre ele. Talvez você não lembre, Nuvem é filósofo com algumas pós-graduações. E ele também tem um transtorno do espectro autista e transtorno bipolar, e é paciente aqui do CAPS. O texto escolhido desta vez é do ensaísta inglês Gilbert Keith Chesterton, que nasceu em Londres em 1874. Bem, vamos ao texto. A desvantagem de ter duas cabeças. Com a esperança de que, caso ela seja tentada sequer uma vez a aceitar a oferta de ter duas cabeças, esta breve narrativa seja suficiente para dissuadi-la de tão enganoso caminho. Um pequeno garoto olhou certa vez por sobre a cerca do jardim e viu 4 cavaleiros usando enormes cristas. Como ele agora está casado com uma princesa e vive num meio social muito bom, ele deseja que seu nome não seja mencionado. Vou chamá-lo então Perna Vermelha. Sendo interessado em tais coisas, ele pulou a cerca e foi saber aonde eles estavam indo. Eles se depararam com um homem muito velho, que estava sentado na ponta muito aguda de uma pedra, balançando-se. Os cavaleiros, que pelo seu chapéu pão de açúcar e sua barba branca, viram que ele era um mago. Perguntaram-lhe onde poderiam encontrar a princesa japônica, pois assim a princesa, que é parente minha, deseja ser descrita. Respondeu o mago. A princesa japônica vive no castelo para além da última floresta do mundo, num lugar onde é sempre pôr do sol. Ela não pode visitar ninguém, nem ninguém pode visitá-la, pois há somente 2 caminhos para o castelo. O caminho da direita é guardado por um gigante de 1 cabeça, e o da esquerda por um gigante de 2 cabeças. Então, o primeiro cavaleiro disse com entusiasmo. Ele era o Brownlee, Smunk pelo lado da mãe, e você sabe o que eles são. Em breve tirarei o gigante do meio do caminho, mas acho que vou escolher o gigante de 1 cabeça, pois sou um homem bondoso e desejo cortar o menor número de cabeças possível. Assim, o primeiro cavaleiro seguiu pelo caminho que levava ao gigante de 1 cabeça. Um pouco depois, seguiu o segundo, então o terceiro e o quarto, todos pelo mesmo caminho. O pequeno garoto parou um pouco atrás e conversou com o mago a respeito da questão fiscal. Mal tinham terminado este breve assunto, eles viram uma triste fila de pessoas vindo pelo caminho que dava no gigante de 1 cabeça. Havia 4 cavaleiros, e sinto dizer, eles estavam realmente surrados. Então, Perna Vermelha disse de repente. Gostaria muito de ver um gigante de 2 cabeças. Empreste-me uma espada. Então, todos gritaram, gargalharam e disseram-lhe que ele era um tolo de pensar que poderia matar o gigante de 2 cabeças, quando eles não puderam sequer matar o gigante de 1 cabeça. Ele partiu mesmo assim, de cabeça erguida, e deparou-se com o gigante de 2 cabeças nas altas colinas onde o sol está sempre se pondo. Então ele descobriu uma coisa divertida. O gigante de 2 cabeças não correu ao seu encontro e o fez em pedacinhos como esperado. O gigante gritou, berrou, bramiu e rugiu, e isso com suas 2 cabeças. Mas as 2 cabeças estavam realmente gritando, berrando, bramindo e rugindo de uma forma estranha. Estavam gritando, berrando, bramindo e rugindo uma para a outra. Uma cabeça dizia: Você é um provida. A outra dizia, com um humor amargo: Você também. De fato, a discussão poderia ter continuado para sempre, cada vez mais selvagem e brilhante. Mas ela foi interrompida por Perna Vermelha, que pegou a espada que ele tinha pedido emprestada a um dos cavaleiros e enfiou-a profundamente no gigante e o matou. A imensa criatura torceu-se e esparramou-se como um continente num terremoto, e uma cabeça selvagem levantou-se por um momento antes da morte
e disse à outra: Você está abaixo de qualquer consideração. E então morreu, feliz. Perna Vermelha continuou pelo caminho que estava sendo guardado pelo gigante de 2 cabeças, até que deparou-se com o castelo da princesa. Depois de algumas palavras de explicação, quase não preciso dizer que eles se casaram e viveram felizes para sempre. O mago, que acompanhou a noiva ao altar, disse, depois de concluída a cerimônia, as seguintes palavras cabalísticas e totalmente ininteligíveis. Meu filho, o gigante que tinha apenas uma cabeça era mais forte que o gigante de 2 cabeças. Quando crescer, você encontrará outros magos que lhe dirão: conheça a ti mesmo. Examine sua alma, pobre garoto. Cultive um sentido de diferenciações possíveis numa única psicologia. Tenha 19 religiões adequadas a diferentes disposições de ânimo. Meu filho, estes serão os magos maus. Eles desejarão transformar-lhe num gigante de 2 cabeças. Perna Vermelha não entendeu essas palavras. Nem tampouco eu. Eu sou a costureira e eu achei o texto um pouco difícil para eu compreender. Eu sou jovem. Esse texto, quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito confuso. Depois, na segunda vez, eu me vi no texto. Na relação das 2 cabeças, uma brigando com a outra, que na verdade ele está brigando entre si e não com os outros. Eu sou a Pi e me identifiquei completamente com esse texto. A discussão entre as 2 cabeças, eu me vejo no dia a dia o que eu sou, o que eu gosto e o que os outros querem que eu seja. O texto não é lá muito fácil mesmo, e o Nuvem trouxe algumas explicações pra gente. Este conto, ele traz um conflito mental bastante característico, seja de nossa época ou seja em todos os tempos, que é quando estamos fragmentados em nossas próprias decisões, em nossos próprios pensamentos e em nossos próprios comportamentos. Vocês podem ver que o gigante de 2 cabeças era bem mais violento do que o outro, e as pessoas falavam da sua instabilidade emocional. E por o gigante de 2 cabeças ter uma instabilidade emocional maior, ele se demonstrava mais violento. Mas esse gigante de 2 cabeças não tinha uma unidade para seguir. Então, mesmo que ele fosse mais aparentemente violento, ele era mais incapaz de realizar ações, porque sua vontade estava dividida em 2. Quando os outros cavaleiros olharem e pensarem, não, mas lutar contra o gigante de 2 cabeças, o gigante de 2 cabeças ele é pior que o de uma cabeça só, né? Mas eles esqueceram que quando sua vontade está dividida em 2, as 2 lutam entre si. E eu também dei alguns pitacos na discussão. Eu fiquei pensando, a nossa cabeça ela é múltipla mesmo, não diria nem 2, acho que nós somos muitos, né, que convivem dentro de nós muitas motivações, muitos desejos, muitos medos, muitas inseguranças e coisas às vezes que são concorrentes, que é difícil conciliar. Talvez o desafio para não se tornar um gigante de 2 cabeças seja a maneira como unificar essa cabeça, né? Como a gente faz para transformar essa multiplicidade de cabeças que existe em nós em uma cabeça só. Mas o Nuvem foi mais a fundo e trouxe Jung para participar. Carl Jung foi um médico suíço, fundador da psicologia analítica. Ele e Freud trabalharam juntos durante alguns anos, até que cada um seguiu desenvolvendo separadamente as suas teorias. Muitas vezes você precisa unificar a sua consciência para conseguir
sanidade. Jung, por exemplo, ele fala bastante sobre a nossa personalidade estar dividida, né? E umas partes a gente ocultar e outras partes a gente deixar mais próxima, né, das pessoas. A persona representa a parte que a gente demonstra publicamente. A sombra representa a parte que a gente não demonstra, pois por ser ela rejeitada por outras pessoas ou rejeitada por nós mesmos. Jung também dizia que o homem tinha uma parte da sua alma que seria a ânima, que seria a parte correspondente ao seu feminino. E a mulher teria uma parte masculina que corresponderia ao ânimos. Todas essas ilustrações saem para dizer que nossa alma tem nosso aparelho mental, nossa mente, ou como você queira dizer, tem vários componentes que muitas vezes nós ignoramos ou nós reprimimos. Se você reprime parte de você, você entra numa guerra interna. E quando você entra em guerra interna, você não consegue realizar mais as coisas. Porque uma parte vai estar brigando com você. E essa parte faz parte de você mesmo. Se você tiver uma crise que está te fragmentando com coisas que você não consegue vivenciar, você acaba não conseguindo executar nada. E eu peguei um embalo e coloquei a discussão para o grupo. Na minha interpretação, esse conto fala sobre quando existem partes de nós que não se encaixam, que são conflitantes. Eu acho um pouco utópico imaginar que em algum momento a gente vai conseguir essa unidade total e absoluta. Acho que a gente sempre vai ter partes que são um pouco conflitantes, que não se encaixam perfeitamente, e está tudo bem. Mas quando tem, né, uma parte forte dentro de nós que não se enquadra dentro do restante, isso pode gerar mesmo situações muito, muito difíceis, né? Existem maneiras diferentes de lidar com essas partes de nós, né, de nós mesmos. Existem pessoas que simplesmente se recusam a ver essa parte diferente, entram num processo um pouco de negar, de não admitir a existência dessa parte, e constrói toda uma realidade como se aquilo não existisse. São formas que podem trazer consequências muito negativas, né? Porque de um jeito ou de outro isso vai acabar aparecendo de alguma forma. A questão que eu vou colocar para vocês e aí, como é que a gente faz, né, para lidar com essas partes nossas que não se encaixam muito bem no restante, que não são exatamente do jeito que a gente gostaria que fossem? Como é que a gente faz para achar essa síntese que o Nuvem estava falando? O jovem, nosso querido enfermeiro, e a Anne, que talvez você lembre do episódio de Borderline, nos ajudaram. Para cada um tem um jeitinho. Quando você está disposto a se conhecer, a ver as coisas a reconhecer aquelas coisas que você não quer mostrar para os outros, você já está tendo um ganho imenso. E a partir de algum momento você vai refletir isso na sua vida diária, no seu fazer. Algumas pessoas eu procuro não falar da minha vida pessoal, porque elas vão ver de uma forma muito, muito polêmica, vão olhar com uma série de julgamentos. Eu estava tendo uma série de comportamentos impulsivos. Aí quando eu saí daquela crise, desse comportamento, dessas atitudes que eu estava tendo impulsivas, envolvendo com uma série de pessoas impulsivamente, aí eu fui vendo que a força estava em mim. Eu que tinha que sair desse gigante de duas cabeças que eu estava vivendo. A força estava em mim, eu tinha que procurar ajuda, né? Eu vi que eu não podia deixar aquilo me dominar, aquele gigante de duas cabeças me dominar. Eu vi que aquilo estava me fazendo mal, estava me trazendo vazio, estava me trazendo abuso. Me faz pensar, escutando você, Anne, que quando você começa com esses comportamentos que vão te autodestruindo,
na verdade já é, né, o gigante de duas cabeças te consumindo, né, a sua segunda cabeça te consumindo. Eu já vejo isso como uma expressão daquilo que não estava integrado em você. O que eu quero dizer com isso? Né? Assim, provavelmente você já tinha dentro de você uma Anne com autonomia, com iniciativa, que se propunha a enfrentar desafios e romper determinadas amarras a que você estava presa, mas isso tinha ficado guardado, e quando isso veio à tona, veio com uma força irrefreável e que acabou te devorando de uma certa forma. Talvez hoje você esteja conseguindo encontrar isso que a gente estava chamando de síntese, né? De poder expressar esse lado seu arrojado, independente, autônomo, que não precisa se submeter às outras pessoas e às convenções, mas de uma maneira que seja mais saudável e que faça mais sentido para você. O que você acha? Eu acho que eu consegui, a minha vida abriu novos horizontes. Eu descobri capacidades que eu achava que eu não tinha mais, né? Eu resgatei minha identidade que eu tinha perdido. Eu acho que você disse tudo, resumiu tudo. Eu acho que eu estou conseguindo achar essa síntese mesmo, né? Agora, depois de ter passado por esse gigante, de ter destruído ele, eu acredito que ele não volte nunca mais. Eu não vou dar forças para ele voltar. Se depender de mim, eu não vou dar forças para ele voltar mais. E é isso. É muito comum haver vários casos em que as pessoas simplesmente estão numa crise interna porque não aceitam parte de si. É por isso que o gigante de duas cabeças não conseguia fazer as coisas. É por isso que ele era tão violento. É por isso que quando uma das cabeças dele morreu, ele ficou feliz. Porque ele conseguiu finalmente destruir uma parte que ele não gostava, que no fundo era ele mesmo. O gigante era violento porque tinha duas partes lutando entre si. Mas a maior briga que o gigante tinha não era com um garotinho, era consigo mesmo. Esse conto nos chama a unidade do nosso pensamento, a unidade da nossa consciência. A gente aceitar o que a gente é, a gente unificar tudo o que temos em nós. E quando a gente se unificar verdadeiramente, a gente vai conseguir realmente fazer os nossos objetivos. É sobre isso que se trata esse conto. E assim terminamos mais um Expresso do Gato Preto. Você pode nos ajudar seguindo o podcast e dando 5 estrelas na sua plataforma preferida. Segue a gente no Instagram também, é @capscast.do.gatopreto. O link está lá na descrição do episódio. E a gente tem um e-mail, capscastdoGatoPreto, tudo junto, @gmail.com. Você pode mandar perguntas, comentários e sugestões de temas. A seleção do texto foi do Nuvem e a referência está lá na descrição também. A leitura foi da galera aqui do coletivo do Gato Preto. Um grande abraço e até o próximo!